Muito bem, nós estamos nesses últimos domingos e hoje pela manhã continuamos falando sobre coragem de ser. Nós temos explicado que a caminhada de transformação do que somos tem a ver com processos pelos quais passamos, ninguém é pronto, ninguém está acabado, todos nós estamos em um processo. E esse processo vai sendo realizado a partir de acertos, de erros, não é? E para algumas coisas precisamos nos posicionar corajosamente, porque na verdade, no mundo, nos encontros, nas relações, nos espaços, muitas vezes somos pressionados a violar aquilo que acreditamos, aquilo que é importante. Então, coragem de ser é a capacidade de enfrentar a vida com maturidade, com resiliência, para permanecermos firmes naquilo que entendemos ser o melhor caminho. Porque ganhar o mundo inteiro e perder a alma é sempre um risco que corremos. Hoje pela manhã falamos de coragem de ser, ou a coragem de ser, e tratamos de honestidade, coragem de ser, honestidade. E agora, à noite, vamos continuar refletindo sobre isso, falar sobre coragem de ser, nesse processo de enfrentamento para permanecermos naquilo que devemos permanecer. Então, coragem de ser, amor. E esse tema hoje em dia está virando instrumento, alvo de boicote, né? Porque você falar em amar, falar em amor, é como se estivéssemos defendendo a frouxidão ética, como se estivéssemos em algum lado ideológico assim. Na verdade, irmãos, preste atenção numa coisa. Ideologia, que às vezes nós costumamos aplicar sobre o outro, isso aí é ideológico, você está aí intoxicado por tal ideologia. Explicar uma coisa para vocês, para nunca mais ninguém acusar o outro disso. Ideologia é o sistema através do qual nós interpretamos a vida. Ideologia é como um óculos, ok? Não existe essa questão de que um tem ideologia e outro não tem ideologia. Ideologia é um conjunto de expressões, de ideias que aprendemos. Ora, aprendemos no senso comum, ora, aprendemos a partir de alguma tradição, ou por conta de pesquisas ou formação que temos. Mas ideologia é esse conjunto de saberes, de verdades, de ideias que todos temos. Ninguém interpreta o mundo de lugar nenhum. Você tem história, você tem tradição, você tem memórias, você aprendeu coisas na vida, você é condicionado por questões. Então todos nós temos de alguma forma sistemas ideológicos que modelam a maneira como a gente interpreta a vida. Amém? Então assim, você está sendo influenciado por uma ideologia, como se eu não. Nós todos temos, que alguns gostam de chamar de cosmovisão, entende? Visão de mundo. Todos temos sistemas que carregamos, que nos levam a interpretar o mundo de alguma maneira. A questão é que existem compreensões de mundo que são mais adoecedoras e outras mais saudáveis. O Evangelho, a tradição judaico-cristã, é um tipo de projeto através do qual nós interpretamos a vida e o mundo. É um tipo de óculos. Quando alguém que acredita no Evangelho, acredita nas Escrituras, acredita nas coisas que as Escrituras ensinam, tratam a vida,
interpretam a vida, a maneira como vão entender a vida é profundamente influenciado por aquilo que crê. Todos nós somos habitados por crenças, entende? E essas crenças determinam a maneira como a gente interpreta as coisas. Então, quando eu digo que falar de amor é um problema hoje, porque tem muita gente que interpreta a fé ou interpreta o evangelho como se a palavra amor não fosse importante. Tem uma ideia de Deus, por exemplo, que Deus, o que preocupa a ele simplesmente são as questões morais, e um Deus que gosta de punir. Então, como é que essa pessoa interpreta a vida? Ela vai interpretar a vida com essas ideias, e quando alguma coisa acontece, alguém que interpreta a vida com esses pressupostos de uma divindade violenta, julgadora, tudo que acontece de alguma forma será interpretado como punição de Deus ou bênção de Deus. Isso é um olhar ideológico. Entenderam aqui? Quando você interpreta a vida, você interpreta a partir de algum sistema ideológico. Não dá para ser diferente. Todos somos assim. A questão é que tipo de sistema que me faz interpretar o mundo? Que tipo de conjunto de conceitos me faz interpretar as coisas? Porque, veja, se você está dentro de um sistema de interpretação que é fundamentalista, você vai interpretar a fé, as pessoas e tudo numa perspectiva fundamentalista. O que é o fundamentalismo? Na base mais simples, fundamentalismo é aquela postura rigorosa que não aceita o contraditório, que não aceita o diferente. Literalista, violento, que tem a ideia de um Deus que é um Deus punidor, excluidor. No tempo de Jesus, os fundamentalistas eram os fariseus. Por isso que Jesus era chamado de rabino meio fora de lugar. Jesus era chamado de liberal. É mais ou menos isso. Por quê? Porque os caras tinham uma ideia de reino de Deus, uma ideia de Deus, uma ideia de fé. Sabe? Era o conjunto de coisas que modelavam a maneira como eles interpretavam o mundo. Jesus não se adequava a isso e interpretava o mundo a partir de um outro Deus, ou de uma outra ideia de Deus. Um Deus que não matava, mas um Deus que salvava. Um Deus que não excluía, mas um Deus que trazia para o centro. Um Deus que respeitava as pessoas e não o contrário. Um Deus que não desejava ver a morte do pecador, mas sim a transformação dele. Este era o Deus, era o jeito, a interpretação de Deus, que modelava os óculos de Jesus, e através desses óculos, Jesus interpretava a vida. Ora, o jeito como Jesus interpretava a vida, o Deus através do qual Jesus interpretava a vida, era diferente do jeito ou do Deus que os fariseus do seu tempo interpretavam a vida. Nós estamos aqui diante de dois projetos interpretativos, dois projetos ideológicos diferentes. Entenderam aqui? Qual que é a nossa ideologia? Cazuza dizia, ideologia que era uma para viver. Eu não sei se ele estava levando a sério o que ele estava dizendo, mas na verdade é um pouco disso. Que tipo de sistema modela o que eu faço? Nós vivemos num tempo, hoje, que qual é o projeto ideológico principal? Ou seja, qual o projeto e o sistema de interpretação da realidade mais comum? Que pensa só na produção? Num conceito de sucesso que tem a ver com possuir? Numa ideia de conquista que tem a ver com acumular? Veja, esse é o conjunto ideológico que modela o nosso tempo. Aí alguém vai pensar trabalho, família, relacionamentos, fé, a partir deste sistema ideológico.
Aí com muita facilidade, você vai chegar numa igreja e o cara vai estar pregando e falando, a imagem que parece é de uma empresa. Porque ele vai falar do Espírito, e esse Espírito está ligado ao sucesso que você tem. Ele vai falar de Jesus e de fé, e essa fé de alguma forma vai significar conquistar alguma coisa. Ele vai falar de céu, e esse céu tem ali traços de benefícios que você possui. Até oração entra na economia de um produto que serve para o consumo, entendeu? Esse é o projeto ideológico do nosso tempo. Jesus, quando diz que nós deveríamos não amar o mundo, o nosso mundo hoje é um mundo que tem como projeto ideológico coisa, conquista, ter, produção. Você já cresce, você é um adolescente, é um jovem já se preparando e se angustiando, se deprimindo, para daqui a um tempo conseguir entrar no jogo e conquistar. Para vocês terem ideia, pesquisas mostram que o índice de jovens, de adolescentes em depressão ou crise de ansiedade por conta do que serão, tem aumentado, porque eles estão aqui com 12, 13, 14 anos, já angustiados para saberem se vão conseguir conquistar como os seus pais desejam que eles conquistem. Gente, esse é o sistema do nosso mundo. A TV realimenta isso. As músicas. E, pasmem, os espaços religiosos alimentam isso. Isso é um projeto ideológico, entende? É um jeito de interpretar a vida. O nosso tempo é marcado por um jeito de interpretar a vida que torna as pessoas, ou que valorizam ou desvalorizam as pessoas, à luz do que elas podem dar, à luz do que elas podem acrescentar para a gente. Então as relações todas acabam se construindo naquele horizonte do que eu ganho com isso. O que eu ganho com essa pessoa? O que eu ganho com isso que eu posto? O que eu ganho com esse lugar aqui? O que eu ganho? Aí você pensa trabalho, casamento, todas as coisas à luz deste projeto ideológico do nosso tempo. E só vamos adoecendo, tá? Aí a fé, que deveria ser uma contramão desse negócio, ela tem um costume de sacralizando isso. Você é abençoado por Deus. Aí você vai dizer, por que você é abençoado por Deus? Olha o carro que eu tenho. Você é abençoado por Deus. Olha a quantidade de pessoas que me seguem. Olha que homem, que mulher de sucesso no reino. Deus está abençoando. Conseguiu alcançar aí um nível de vida. Mas, na verdade, esse tipo de compreensão da realidade é um projeto ideológico que, por vezes, não é o projeto do Evangelho. E quando a gente fala de amor, então, aqui nós temos a base da razão, da visão de mundo do Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho não, o caminho de Jesus, não se interessou nunca por construir espaços de templo. Entende aqui? O Evangelho de Jesus não é um conjunto de regras morais para as quais nós devemos nos prostrar ou aceitar, do pode, não pode, entendeu? O Evangelho não é um sistema, um jeito de interpretação do mundo que nos leva a sermos justiceiros, acusadores, excluidores, gente arrogante. O Evangelho
o próprio Jesus nos ensinou que ele se resume na transformação do povo, das pessoas, a ponto destas pessoas terem um caráter que é o que marca Deus. E que caráter é isso? O amor. Coragem de amar num contexto que o amor é clichê, é um dos nossos grandes desafios. Aliás, falar de amor hoje é correr o risco de ser mal interpretado. Porque até a ideia de amor se corrompeu. Porque, na verdade, o que alimenta o nosso jeito de pensar a fé não é o amor. Porque, assim, a gente gosta muito nos espaços religiosos da crítica e da justiça. Só que uma justiça distorcida. Uma justiça que está ligada a julgamento. A julgar. Não é? Quanto mais eu julgo, mais defensor da fé eu sou. Quanto mais eu aponto, mais representante de Deus me torno. Como se a fé fosse um tipo de instrumento ou peneira para a gente selecionar quem é digno, quem é indigno, quem pode e quem não pode. Na lógica do amor, estas coisas já não têm mais espaço. Porque amar tem a ver com uma escolha, com um jeito de ser. E amar, o amor nos faz suportar, inclusive aqueles com os quais não concordamos. Porque amar não é simplesmente um discurso. Amar é ser. Amar é um jeito de habitar o mundo. Amar é uma maneira de existir. E esse amor, segundo o Novo Testamento, ele é muito radical. Ele não dá espaço para meios caminhos, não dá espaço para meio termo. Ou você perdoa ou você não perdoa, ou você tem misericórdia ou você não tem misericórdia, ou você é solidário ou você não é solidário, ou você serve ou você não serve, ou você se entrega ou você não se entrega. Se tem uma coisa que o Evangelho faz com a gente, não é nos tornar evangélicos. Ser evangélico, como nós entendemos hoje, nós falamos sobre coragem de ser evangelho, não significa de verdade ou profundamente servir ao evangelho e seguir ao caminho do evangelho e seguir o caminho que é Jesus Cristo. Se há uma coisa que marca aquele que realmente segue a Jesus, não é o pertencimento a uma instituição. Não é a fala preconceituosa, não é a insatisfação com as pessoas, não é a perseguição que às vezes fazemos. O que marca aquele que realmente encontrou-se com Jesus, e não sou eu que estou falando, é o texto bíblico. O que marca alguém que conheceu bem o Evangelho é se essa pessoa de verdade transborda de amor. Se não há amor, não há Evangelho. Se não amamos, não conhecemos a Deus. Se não amamos, não servimos a Deus. Se prejudicamos as pessoas, se odiamos, se respondemos com violência ao mal que nos causam, se somos insensíveis, se não somos tocados pela dor do outro, se não somos movidos pelas lágrimas que nos cercam, se não somos motivados pela dor das pessoas, nós não conhecemos a Deus.
É simples assim. Em uma sociedade cujos princípios ideológicos é o individualismo, o egocentrismo, a vontade de poder, os interesses pessoais acima de qualquer coisa, falar em amor é revolução, irmão. A grande revolução do Evangelho é tornar seres humanos pecadores em gente que ama. Ser cheio do Espírito Santo é amar. Ser cheio da presença de Deus é perdoar. Ser cheio da graça do Senhor é ser misericordioso. É servir as pessoas. Não tem a ver com o rito religioso, tem a ver com o jeito de ser, um jeito, como diria Santo Agostinho, uma forma de ordem amores, ou seja, uma ordem do amor, um jeito de ser que reflete um sistema que não gira à luz do egoísmo, injustiça, maldade, insensibilidade do nosso tempo, mas gira a partir da lógica da graciosidade, da solidariedade, da pacificação, do amor aos que perecem, da sensibilidade com aquele que sofre, da aproximação daqueles que estão nas extremidades, daquilo que vem realmente do céu, e o que vem do céu é o que acontece aqui na terra, e se vem do céu, produzirá sempre amor, misericórdia e graciosidade. Então, assim, eu fico pensando, nós nos escandalizamos muito quando descobrimos que alguém, que um pastor, que um líder roubou uma igreja. Ficamos escandalizados, né? Ficamos assim, meu Deus, alguns até perdem a fé. Ficamos extremamente chocados quando descobrimos que alguém teve um deslize lá de ordem sexual. Ficamos chocados quando alguém cometeu algum mal do ponto de vista moral. Mas não nos escandalizamos, não nos chocamos quando ouvimos alguém subir em espaços públicos e proferir discursos de ódio. Não nos chocamos, não nos angustiamos, quando em nome de Deus testemunhamos pessoas perseguindo, humilhando, matando, excluindo outras pessoas. Isso não nos choca. Sabe por que não nos choca? Eu vou te falar por quê. Aí levem bem a sério o que eu vou dizer aqui, por mais clichê que pareça. Porque os valores estão mudados. Aquilo que não tem valor nenhum, com o que Deus não se importa, nem o Evangelho se preocupa, nós gastamos um tempão brigando. Mas aquilo que realmente é importante, essencial, nós não paramos um minuto sequer para conversar a respeito. A gente engole camelo e sopramos moscas. Porque o que realmente importa para a identidade de uma igreja que deseja agradar a Deus, proteger a Deus, o que importa é o quanto, em que nível está a nossa experiência de amor. Amém, irmão? Amém. Eu queria ler com vocês a epístola de João, 1 João, capítulo 4, verso 7 ao verso 11. Primeiro João, capítulo 3. Desculpa. Epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 4. Verso 7 até o verso 21. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é
Irmão, diante de um texto desse, o que mais temos a falar? Eu fico até com medo de falar alguma coisa de texto e atrapalhar o texto. Quantas vezes vocês já ouviram congressos com esse texto? Campanhas de oração com esse texto? Campanhas da vitória com esse texto? 7 chaves para acabar com o pecado com esse texto? Só para ajudar na reflexão. A expressão conhecimento aqui em grego é gnosko. Gnosko é um termo grego para a expressão conhecer do hebraico. E conhecer, lá no termo hebraico, sabe aquele termo? Conheçamos e prossigamos em conhecer. A expressão conhecer não tem a ver com isso aqui, tá? Com intelectualidade. A expressão conhecer não tem nada a ver com um conjunto de informações que a gente tem. Na Bíblia hebraica, e se considerarmos o Novo Testamento a partir da Bíblia hebraica, o contexto, o conceito conhecer não tem a ver com um conjunto de afirmações sobre Deus. Mais ou menos assim. Porque nós temos o costume de pensar que conhecemos a Deus porque decoramos ou entendemos algumas coisas sobre Ele. Deus é trino, onipotente, onisciente, a Bíblia é a palavra de Deus, eu entendo Jesus como Deus e homem, você entende? Conhecimento como se fosse algum tipo de coisa ligado a expressões que eu adquiro, informações que eu adquiro. Conhecer, tanto na Bíblia hebraica como aqui, tem a ver com experienciar, vivenciar. Está para além de conceitos, entende? Está para além de informações dogmáticas. Porque tem gente que acha que defender Deus é defender o discurso correto sobre Ele. Deus é isso, Deus é aquilo. A igreja é isso, a igreja é aquilo. Ou seja, um sistema dogmático que eu tenho que defender, conhecer. Fazendo isso eu sou um servo fiel, porque eu acredito certo, porque eu entendi certo a fé. Conhecer aqui no texto não tem nada a ver com isso. Conhecer tem a ver com experienciar. Tem a ver com sentir, com viver, com ser tocado, com ser perpassado. É experienciar Deus, porque Deus a gente não conhece intelectualmente. Deus a gente experiencia. Deus a gente é tomado por Ele. Deus nós mergulhamos nele. Deus nos preenche. A expressão Deus enche. Deus nos enche. Deus ele nos toma. Os profetas no Antigo Testamento, inclusive, quando falavam que Deus estava usando, eles costumavam dizer, e Deus me tomou. A gente não fala simplesmente de Deus, a gente sente, a gente vive, a gente é perpassado por Deus, nós experienciamos Deus. E aí o texto diz o seguinte: se você experiencia Deus de verdade, se você conhece, ou seja, se você está para além do blá 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 sobre Deus, se realmente Deus é com você, e você tem Deus na vida, naturalmente você experiencia também o amor. Então, se Deus realmente está em mim, se Deus de alguma maneira me toma, se Deus está aqui latente na minha alma, não é falando certo sobre Ele que eu provo isso. Não é discutindo com pessoas que pensam diferente de mim, ou que pensam Deus de outra forma, e nem mesmo convertendo-os à minha verdade, que eu demonstro que conheço a Deus. O texto está dizendo que eu conheço a Deus na experiência mais profunda, é na experiência com o outro. E se eu amo, eu então experienciei a Deus, porque toda a experiência de Deus
Toda experiência verdadeira de Deus não produz arrogância, não produz violência, não produz perseguição, não produz exclusão, não produz medo, não produz julgamento, não produz forca. Toda experiência verdadeira de Deus produz amor, e o amor cura, o amor liberta, o amor renova, o amor transforma a gente, o amor faz com que consigamos ajudar as pessoas a pensarem em outros caminhos possíveis. Nada é mais poderoso para convencer alguém senão o amor, porque a misericórdia, a sensibilidade, o perdão, a solidariedade, essas coisas todas que formam o ser amor, tem uma potência de mudar a vida de qualquer pessoa, a ponto desta pessoa olhar para tudo isso e dizer: realmente há um Deus, porque se não houvesse um Deus, isso que eu estou vivendo através deste ou desta, nunca seria possível. Mas não, a gente continua acreditando que quanto mais intolerantes formos, quanto mais desumanos formos, quanto mais acusadores nos tornarmos, mais Deus será protegido e revelado. Quer proteger Deus, irmão? Queremos proteger a igreja? Vamos proteger a igreja. Vamos proteger a igreja. Quer proteger a igreja? Ame as pessoas. Amando, a gente protege a moral da igreja. Amando, a gente protege a verdade da igreja. Porque diante do amor, o evangelho se revela e as pessoas são transformadas e Deus é exaltado. E olha o texto, ele continua. Então quer dizer, quem não tem misericórdia, quem não ama, quem não percebe o mundo enquanto comunidade, não conhece a Deus. Verso 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, olha isso. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Olha, você tem noção do que o texto está dizendo aqui? O texto está dizendo o seguinte, quando falamos de amor de Deus, estamos falando de alguém que se sacrificou por quem não merecia. Lembra da cena da cruz? Os algozes de Jesus? Jesus poderia ter dito assim: Deus, manda a pedra do céu, mata todo mundo aí. Eu falei: Pai, perdoa essa cambada aí, porque eles não sabem o que fazem. Pouco tempo depois, você tem a história de Estevão. Aí você fala: mas isso é Jesus, né? Aí vem Estevão. Estevão está sendo apedrejado. Ele contempla o céu, vê Jesus do trono, vê Deus. Aí sabe o que ele faz? Faz a mesma oração: Pai, perdoa esse pessoal aí. Quem ama de verdade, pode ser até apedrejado, mas nunca vai ser o dono das pedras. Quem ama de verdade, pode até ser humilhado, mas nunca vai humilhar. Quem ama de verdade pode ser até traído, mas nunca vai trair. Quem ama de verdade pode até ser perseguido, mas nunca será o perseguidor.
Quem ama de verdade pode até sangrar, mas não vai sangrar ninguém. Ah, mas pastor, isso é bobagem, isso é utopia. A vida real não é assim. Nós queremos vingança e devemos pagar com a moeda o mal que nos causam. Meu irmão, eu sinto em te dizer que a religião cristã diz assim, ame o teu inimigo. Paulo diz, se o teu inimigo tiver fome, faça o quê? E se tiver sede? A religião na qual você está, a fé cristã na qual você está, diz assim, se alguém quiser tirar tua roupa, dê tudo. Se alguém te persegue, ajude. Se alguém te odeia, ame. Eles podem odiar, nós não. Eles podem perseguir, nós não. Eles podem nos humilhar, nos tratar de maneira indevida, nós não. Enquanto eles levantam as armas, nós abrimos os braços. Enquanto eles gritam, nós silenciamos. Enquanto eles atacam, nós nos dobramos. Enquanto eles querem ódio e dor, nós espalhamos a misericórdia e a alegria. Porque onde houver ódio, nós vamos levar a misericórdia. Onde houver a perseguição, nós vamos levar a reconciliação. Nós somos chatos. Nós somos chatos, insistentes. Porque eles insistem em odiar, nós vamos insistir em perdoar. Eles podem insistir em matar, nós vamos insistir em dar vida. Eles podem insistir na vingança, mas nós vamos perder se for preciso. Porque conosco não é olho por olho e nem dente por dente. Porque com a gente o jeito de agir é diferente. Porque se eles querem a destruição, nós não queremos a mesma coisa. Porque se eles excluem, porque não se adequam, nós não estamos atrás de gente adequada. Se eles gostam dos que são saudáveis, nosso amor é tão transbordante que a gente quer o povo doente mesmo. Porque enquanto eles querem estar nos palácios, se regozijando da beleza e dos manjares do poder, nós estamos nas ruas, com os descalços, empoeirados, sem esperança, sem vida, dizendo, Jesus ama vocês. O nosso caminho é outro. Eu não quero tomar o Planalto, eu não quero que o Brasil se torne um Brasil liderado por cristãos, eu não quero que as empresas se convertam a Jesus, eu não quero que o presidente vire batista, eu não quero nada disso, eu não quero que a Constituição se dobre aos meus interesses, eu não quero perseguir ninguém, eu não quero que as pessoas tenham medo de mim, eu não quero que fiquem assustadas com a quantidade de votos que temos. O que eu quero de verdade é que o amor de Deus se manifeste em nós, para que o povo entenda que é possível um outro mundo, um mundo diferente, em que as pessoas são amadas, escolhidas, abraçadas, respeitadas, não importa quem sejam. E o texto continua. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Verso 16, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor.
Alguém deve estar pensando assim, mas pastor, que coisa óbvia. Como que é óbvio, irmão? Dá uma olhada aí para os lados. Olha para o jeito como a gente trata as pessoas. Olha para a maneira como a igreja nesse Brasil trata as pessoas. Olha o tipo de gente que a gente quer de perto e gente que a gente joga fora. Olha como nós tratamos as pessoas. E me diga se Deus é amor, é uma expressão que está entre nós. O meu gabinete, a minha vida, é um espaço, irmão, de muito lixo de pessoas. E cada vez que eu ouço as pessoas, mais um pouquinho de mim é como se adoecesse. E cada vez que eu ouço as pessoas, eu fico mais angustiado. Por isso que às vezes eu preciso largar tudo assim e ficar em silêncio, irmão, para que eu volte a acreditar nesse negócio que esse povo tem chamado de igreja. Porque o que encontro e o que eu recebo de pessoas machucadas, ofendidas, destruídas, humilhadas, por conta de experiências que tiveram, dentro de espaços religiosos, meu irmão, não daria para colocar num livro. Deus é amor, mas parece que nós temos esquecido disso. Se é para brigar, irmão, se é para se posicionar, se é para se enrijecer, façamos isso somente por uma razão: se o amor entre nós estiver indo embora, aí sim é motivo de nos preocuparmos. Mas que o Senhor Deus e o Espírito do Senhor esteja sobre nós, para que o amor aqui tenha a palavra final sempre. Onde não há explicação, que fique o amor. Naquilo que não entendemos, que vença o amor. Naquilo que a gente não consegue compreender, que o amor seja então a resposta. Antes de julgar, antes de atacar, antes de excluir, antes de esquecer, que o amor chegue primeiro. E se você essa noite está aqui, ou me ouve, na internet, no YouTube, no Facebook, e a tua experiência é uma experiência de dor, porque viveu em experiências do ódio, saiba, Deus não tem nada a ver com isso, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Ah, mas Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus é amor, mas Deus julga. Então deixe Deus ser, não seja você. Então deixe Deus ser. Deixe Deus escolher o tempo do fogo consumidor. Deixe Deus escolher o tempo do Deus julgador. Porque no teu lugar, no meu lugar, o que nós temos a fazer é amar. Porque Deus é Ele, nós somos seres humanos, ou não? Porque a gente quer o fogo consumidor, né? Nós queremos o Deus do juízo, até que não seja com a gente. Deus vai pesar a mão. Deus vai pesar a mão quem tu achas que és. Deus vai pesar a mão sobre você. Imagina Deus ouvindo isso. Deus vai pesar a mão? Que Deus pese a mão, porque eu sei que a mão pesada de Deus é a leveza do seu amor, porque Deus é amor. Ah, esse pastor aí só fala de amor. É isso mesmo. Vou falar de quê? De ódio? Odeiem uns aos outros. Tá? Vamos odiar as pessoas. Você não concordou? Manda matar. Não deixe ninguém entrar aqui não, que não seja perfeito, hein? Vamos proteger a igreja. Esses pecadores, esses infiéis, esses malignos.
Eu tenho medo de gente assim, inclusive. Sabe por quê? Porque gente assim sempre esconde coisas sérias. Porque é mais fácil apontar o dedo em ódio do que ter a coragem de se olhar no espelho e saber quem você é. E você que é cheio de dedo em riste, preconceituoso e cheio de ódio, tem amor para você também. Deus pode converter teu coração. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Verso 17. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do julgamento tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Olha só que coisa aqui. Qual é a confiança de que realmente estamos no amor de Deus? Amando. E isso vai nos ajudar, inclusive, a ter confiança de que seremos salvos. Nós não somos salvos porque amamos, somos salvos porque Jesus morreu por nós. E vamos participar da ceia por conta disso. Mas já que Cristo morreu por nós, e nós somos de verdade, então a gente ama. É mais ou menos assim, fé não é um conceito. Eu creio, o que isso quer dizer? Eu vivo o que eu creio. Eu conheço Deus. Vamos no raciocínio do texto. Conheço Deus, então eu? Conheço Deus, então eu? Com coragem, irmão, vocês vão acertar. Eu conheço Deus, então eu? Se eu não amo? Ora, se eu não conheço a Deus, eu posso estar seguro no dia do julgamento? Sim ou não? Então lascou-se. Pergunto, se o nosso espaço religioso exclui, só julga, aponta, persegue, esse espaço conhece a Deus? Então o que seria a igreja que não faz isso? Senão uma mentira, irmão. Betânia não tem que ser perfeita, como nós não somos perfeitos. Mas nós temos que conhecer a Deus, irmão. E se a gente conhece a Deus, a gente cuida de quem não deve ser cuidado. A gente abraça quem não merece ser abraçado. A gente perdoa quem não deve ser perdoado. A gente auxilia quem não merece ser auxiliado. A gente traz para perto quem deveria estar longe. Antes de determinarmos, conversarmos e tratarmos teologicamente a situação, a gente abraça e chora junto, entendeu? Antes de ficar me perguntando, isso é bíblico, isso não é bíblico, isso é verdade, isso é mentira, vai para o céu ou vai para o inferno. Antes de perguntarmos sobre essas coisas, a gente abraça, a gente beija, a gente chora, a gente sente a dor, a gente conhece, a gente entende, aí depois vamos discutir teologia. Só que a gente faz o contrário. A gente fica de longe, a gente aponta, a gente exclui, a gente quer a morte, a gente manda embora, a gente trata como ser inferior, a gente pune. Como se isso fosse o ápice da nossa fidelidade a Deus. Eu prefiro antes abraçar, beijar, chorar, ouvir, e depois discutir. Porque eu estou preocupado em, no dia do juízo, estar confiante. Amém? Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. Verso 18. No amor não há medo. Óbvio que não há medo, irmão. Por que não há medo? Porque você tem segurança que o outro vai te acolher. Você sabe que eu tive muito medo de Deus? E tem muita gente que tem medo de Deus aqui também. Eu sei que tem. Que acha que Deus trata as coisas com a gente na lógica da temperatura. Já viu aquele negócio? Você vai acumulando, sobe assim os pontos. Aí quando você vacila, cai. No ambiente onde há o julgamento, você tem medo de ser quem você é, de se abrir. A igreja tem que ser um espaço para que a pessoa tenha coragem de expressar, inclusive, as suas mazelas, os seus pecados,
os seus equívocos. Para quê? Para ser afagado e continuar vivendo no equívoco e nas mazelas? Óbvio que não, irmão. Porque quem ama exorta. E quem ama corrige. Te amo tanto que eu quero que você esteja no lugar melhor, é isso. Um pai ama o filho, não é passando a mão na cabeça para que ele continue se destruindo. O pai ama o filho porque quer vê-lo no lugar melhor. Quem ama exorta, corrige. Quem ama ajuda a dar passos. Quem ama se preocupa, porque quando eu amo, eu quero que essa pessoa viva melhor. Olha os versos 19 em diante. Ou antes do 18. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou. Só não ama quem não entendeu que é agraciado pelo amor de Deus. Verso 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é o quê? Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ama também seu. Meu irmão, então, já era. Não tem outro caminho. Eu amo a Deus no outro, pronto. Então não é uma escolha. Você quer caminhar no Evangelho? Então essa mesa aqui de ceia agora vira uma mesa de análise. O quanto realmente eu amo a Deus está ligado ao quanto me sensibilizo com o outro. Se você odeia, se você é maldizente, se você persegue, se você não perdoa, se você desconstrói a imagem do outro por prazer, se você puxa o tapete das pessoas, se você persegue, se você não é sensível, se você mente ao outro, se você não é solidário, se você não sente a dor do outro, o texto está dizendo, você e eu, nós não conhecemos a Deus. Só conhecemos a Deus se o outro de alguma forma me tocar, porque eu conheço a Deus é no amor ao outro. Eu amo a Deus é amando o outro. Não há outro jeito de amar a Deus senão amando as outras pessoas. É isso que movimenta a igreja. O que movimenta a igreja não é o desejo de poder e nem a vingança. O que movimenta a igreja é o amor. Que o Senhor Deus nos ajude a sermos a presença do conhecimento dEle no mundo, por onde passarmos, no trabalho, na família, em casa, por onde passarmos, na lógica do perdão, da misericórdia, da graça, tendo coragem de ser, diferente de tudo que nos cerca, coragem de ser amor. Amém.